Bem-vindos a mais um resumo do resumo, um vídeo onde eu resumo um filme e trago aqui para vocês verem. No vídeo de hoje eu vou estar resumindo o filme Logan, lançado em 2017. Então, vamos aproveitar o hype do terceiro filme de Deadpool para poder trazer um resumo de um filme que não se conecta tanto com esse futuro filme do Deadpool, mas que ao mesmo tempo vai se conectar por conta de uma personagem que está no filme de Logan e que vai aparecer em Deadpool. Então, vamos diretamente para o assunto principal desse vídeo. Mas antes disso, eu peço para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, porque ao fazer essas três coisas, vocês vão estar me ajudando bastante. Então, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo para seus amigos e amigas, avô, avó, tio, tia, mãe, pai, que vocês acham que vão estar aqui aptos a assistir esse vídeo até o final. É 2029 nesse filme e os mutantes estão na beira da extinção. Isso porque não nasce nenhum tipo de mutante, pessoas com superpoderes, considerados mutantes e com o gene mutante, há muito tempo. E aqui nesse ano de 2029, repito, nós acompanhamos o próprio Logan, que era o antigo Wolverine, quando atuava como herói. Mas agora o Logan já está completamente envelhecido, está muito velho, e ao mesmo tempo, pelos ossos dele se juntarem com o Adamantium, que dá o poder para ele, esse motivo do Adamantium que está no corpo dele acabar se fundindo com o osso dele, acabou fazendo com que ele acabasse envelhecendo mais rápido, sendo uma pessoa apta a uma possível morte, algo que ele não era há muito tempo, até porque há muitos tempos atrás o próprio Logan era considerado imortal. Isso porque ele realmente era por conta do adamantium que está no corpo dele, que faz ele ter aquele poder de soltar garras, como todo mundo sabe. E isso, ao mesmo tempo, está fazendo o corpo dele ficar ainda mais fraco. E agora, com a vida completamente ferrada, o personagem Logan acaba vivendo as suas vidas, né, vagas, sendo um próprio chofer, um cara que dirige para algumas pessoas importantes. Ele se tornou tipo um Uber, ele faz isso para poder ganhar dinheiros, para poder continuar mantendo o professor Xavier vivo. Isso porque o Xavier é outra pessoa que nesse período está muito velho e ao mesmo tempo não está conseguindo mais controlar os seus próprios poderes, porque o Xavier está com um sintoma que pode ser igualado e relacionado até à própria demência. Por isso que tem alguns momentos onde o Xavier surta e acaba soltando seus poderes que faz a localidade que ele está acabar tremendo e fazendo com isso, por consequência disso, algumas pessoas acabarem perdendo a respiração. Mas isso só dura alguns minutos, e para poder controlar isso, o Xavier tem que comprar sempre alguns remédios para poder acalmar o próprio Xavier. E agora o Logan vive tanto juntamente com o Xavier quanto com o próprio personagem que se chama Caliban, porque tem um Caliban que é um albino, que é um personagem que tem o poder, né, de conseguir rastrear mutantes, que antes era um inimigo dos X-Men e dos mutantes, mas que agora passou a ser aliado deles. E agora que sobrou somente o Logan e o Xavier por enquanto, esse Caliban, que é o albino, está juntamente com eles e é um cara que auxilia e ajuda dando os medicamentos previstos para o próprio Xavier. E eles vivem agora em uma fábrica abandonada. Certa vez, em um momento, Logan acabou sendo abordado por uma mulher que se chama Gabriela. Essa mulher é uma enfermeira da corporação biotecnológica Alcali Transigen. E ela acaba abordando o Logan no momento que o Logan está trabalhando sendo um chofer. E essa mulher, a Gabriela, está junto de uma garota que se chama Laura. E a Gabriela pede para o Logan cuidar dessa garota, mas o Logan não dá muita confiança para ela e acaba saindo daquele local e perde a Gabriela de vista. Em um momento, enquanto o Logan está dentro do seu próprio carro, um cara que se chama Donald Pierce acaba abordando o Logan, perguntando para ele sobre essa tal Gabriela que entrou em contato, né, que havia entrado em contato com o Logan. O Logan meio que não dá confiança e não fala nada para ele, meio que desconversa aquela situação e diz que não viu nenhuma Gabriela. E depois esse Donald Pierce acaba indo embora. Depois de um tempo, em um dos seus trabalhos ali sendo chofer, o Logan acaba sendo chamado para um outro trabalho, onde ele pensa que iria encontrar mais uma pessoa que ele iria dirigir, mas que na verdade era a própria Gabriela entrando em contato com ele, fingindo ser outra pessoa, para assim conseguir conversar com ela. Ali ela explica quase toda a situação para ele em relação a ele ter que cuidar dessa garota e levar a tal Laura, que é a garotinha de 11 anos,
para um determinado local. Ali naquela situação, ela acaba discutindo com uma mulher que era dona do hotel onde a Gabriela estava alugando. Isso faz com que essa mulher, né, a Gabriela, acabe caindo no chão e depois o Logan pega ela e leva de volta para o hotel e lá eles acabam conversando enquanto a Gabriela afirma para o Logan que ela é uma enfermeira. Depois de sair daquele hotel onde a Laura e a Gabriela estavam, relutando muito sobre a situação, Logan volta até a fábrica para poder conversar com o Xavier e também com o próprio personagem Caliban. Mas depois ele acaba voltando para o próprio hotel onde aquela mulher estava, a Gabriela e a Laura. E quando ele chega lá, ele vê que o local foi arrombado, a porta foi arrombada, e quando ele entra no local, ele vê que a Gabriela está morta, cara, que ela foi morta por alguma pessoa. Depois, o Logan volta para a fábrica, ele acaba conversando com o Caliban, onde o Caliban fala para ele sobre a situação envolvendo o Xavier e como não estão conseguindo muito controlar mais ele por conta do poder de telepatia que o Xavier tem e dele precisar sempre estar tomando medicamento, até que o Logan vê que tem uma bola e uma mochila que aparentemente era da própria garotinha de 11 anos que se chama Laura. Naquele momento eles acabam escutando um barulho, eu digo o próprio Logan e o Caliban. E nesse momento uma caminhonete acaba se aproximando, onde o Donald Pierce estava dentro daquela caminhonete e agora ele está à procura da própria Laura, dando a entender que o Logan está escondendo ela, mesmo sendo que o próprio Logan nem sabe onde está essa garota. Mas, por incrível que pareça, a própria Laura estava ali sim, só que ela estava escondida. E ela acaba atacando um cone de ferro assim na cabeça do próprio Donald Pierce, fazendo ele acabar desmaiando. Depois o Logan pede para poder o Caliban despachar o corpo dele e desovar em algum local específico. E enquanto isso, né, o Xavier tem uma conversa com o próprio professor Xavier, onde o professor Xavier dá a entender que a Laura é filha do Logan. O Logan pergunta pro Xavier qual é o poder dela, só que o Xavier sabe e ao mesmo tempo não quer contar pro Logan qual é o poder que a própria Laura tem, já que o personagem Xavier conseguiu detectar que a Laura também é uma mutante, também tem um superpoder, uma habilidade grandiosa. Aliás, desde o início do filme, o professor Xavier anda tendo uma visão onde ele fala que viu uma garota, uma pessoa. Só que aí o Logan não acredita muito. E quando a Laura aparece na frente do Xavier, o Xavier confirma essa visão, dando a entender que a visão que ele tinha era onde ele via essa própria garotinha. E é naquele momento onde nós vamos para a cena do Caliban tentando desovar o corpo do próprio Donald, né? Onde o Donald acaba levantando, acordando, né? E ali naquele momento ele aponta uma arma pro próprio Caliban, o que dá a entender que ele possivelmente matou o Caliban, mas a gente não sabe ainda o que aconteceu. E naquele momento, várias caminhonetes, né, com vários soldados, vários militares, a mando do próprio Donald Pearson, acaba chegando até o local que é a fábrica onde o Xavier, o Logan e a Laura estão. E naquele momento, novamente, o Donald Pierce está ali à procura da garota. Eles acabam tendo uma discussão, o Logan briga com alguns dos soldados que estão ali, né, daqueles... E depois disso, esses militares são mandados pelo próprio Donald para entrar em um local onde possivelmente a Laura estivesse. E naquele momento a gente escuta um barulho lá dentro que dá a entender que a Laura, usando suas habilidades, provavelmente matou a maioria dos militares que estavam ali. E nesse momento o Logan aproveita uma oportunidade para poder lutar contra esses militares também, dando consequência à própria Laura sair lá de dentro e também lutar contra esses militares e ao mesmo tempo fugir de algum deles. E chega um determinado momento que o Logan consegue levar o Xavier, né, e também a própria Percy para um local possivelmente seguro. E lembrando que o professor Xavier está muito velho, então, e nesse momento nós vamos até uma cena onde nós vemos que o Caliban está sim vivo, mas que agora ele está sendo usado e torturado para poder possivelmente rastrear tanto o Logan, o Xavier e também a própria Laura, já que a habilidade do Caliban é fazer isso, rastrear mutantes. Ele reluta em fazer isso, mas ele acaba sendo forçado a fazer isso porque ele tem um ponto fraco, que é a luz do sol. Então, tem uma cena onde o próprio Donald Percy acaba usando a luz do sol contra o próprio Caliban, ameaçando que irá matar ele se caso ele não encontrar e detectar o Logan, a Laura e também o Xavier. Xavier e Logan acabam vendo um vídeo do celular que é da própria Gabriela, celular esse que o Logan havia pego anteriormente.
E nesse vídeo do celular da Gabriela, ele e o Xavier acabam vendo que existem outras crianças mutantes igual a própria Laura e que essa parada de não existir mais mutantes é mentira. Isso porque tem um local, um laboratório, onde crianças mutantes, crianças com super habilidades estão sendo testadas e sendo aprimoradas em questão de habilidades e de poderes também. Isso porque essas crianças nasceram de várias barrigas de mulheres mexicanas que acabaram dando à luz essas crianças com super habilidades, algo que era muito raro e é muito raro, já que, como eu disse anteriormente no início do vídeo, cara, os mutantes foram extintos. Nascem poucos mutantes hoje em dia. É muito raro você ver um mutante. Então, meio que essas crianças são literalmente um milagre para a humanidade, dependendo do seu ponto de vista sobre elas. Só que essas crianças são meio difíceis de controlar. E essas crianças também incluem a própria Laura, que também foi um experimento e que estava também, né, servindo como experimento no próprio laboratório. Chegando a um nível delas serem tão difíceis de serem controladas que os próprios caras que estavam fazendo os experimentos e pessoas ali no laboratório cogitarem em matar todas elas. Mas aí o celular acaba descarregando e no dia seguinte, enquanto o Xavier e o Logan estão conversando, a própria personagem Laura, garotinha de 11 anos, está brincando em um cavalo elétrico. E ali ambos estão conversando sobre a situação dessa garota e de existir mais mutantes como elas, ainda sendo crianças, né? E ao mesmo tempo, tem um momento em que a personagem Laura acaba invadindo, né, entrando em um mercado e acaba pegando, simplesmente pegando as coisas que estão ali para benefício próprio, isso porque ela não entende, ela acha que ela pode chegar ali e simplesmente roubar, e o Logan vira para ela e fala: "Não, não pode fazer isso". Isso depois dela acabar tendo atacado um dos funcionários ali de dentro, né, algo que o Logan impede dela fazer, porque ela iria matar o funcionário, mas o Logan impede ela dizendo que estava errado e que não era para poder ela fazer isso, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, ele acaba roubando um carregador e um charuto de dentro do próprio mercado. Então, ele pede para ela não fazer algo porque é errado, mas ele faz a mesma coisa também. Então, e nesse momento que ele pega o carregador e usa o carregador, ele acaba terminando de ver o vídeo e nesse vídeo ele vê enquanto o Xavier e a própria Laura estão dormindo, né? Então, isso porque eles estão dias após dias andando naquele carro. E nesse momento, ao ver o vídeo por completo, o Logan acaba vendo novamente pelas palavras da própria Gabriela que ele possivelmente sim é pai da própria Laura. E algo que a Gabriela havia dito para ele, né, dizendo que eu sou mãe dela, ela acaba desmentindo dizendo que não. Não, eu não sou mãe da Laura e você sim é o pai da Laura. Em um momento sozinho, lendo os quadrinhos do próprio X-Men, por ironia do destino, o Logan acaba vendo que tem um local que se chama Eden, Oklahoma, que possivelmente é o local onde o Xavier tem que deixar a própria Laura, porque a missão dele é tanto cuidar dela e tanto levar para esse tal local que se chama Eden, onde as outras crianças que foram os experimentos e que foram liberadas, né, libertas no caso, estão ali esperando a Laura para eles completarem a missão de ir para outro local. Tem até um momento interessante onde o próprio professor Xavier e o próprio Logan, né, acabam encontrando um local, não encontrando, mas se hospedando em um hotel, onde ali ambos ficam juntamente com a Laura. E tem um momento que o Logan pega a revista em quadrinho dos X-Men na mão e diz que tudo que está ali é uma completa mentira, é uma história alterada. E mesmo que tenha algumas verdades, não é 100% do que está na HQ que realmente aconteceu no universo deles, sabe? Com eles. E que diferente da fantasia que está ali, quando uma pessoa morre, ela morre de verdade e acabou. Mas, nesse momento, graças ao próprio Caliban que estava sendo torturado e rastreando o Logan, a Laura e o Xavier, o próprio Donald Pierce e seus soldados lá, né, agentes, acabam conseguindo encontrar o paradeiro do Logan e do Xavier. Mas antes que eles conseguissem capturar a Laura, enquanto o Logan estava tentando comprar outro carro, o professor Xavier meio que fica convulsionando novamente, ele tem uma convulsão novamente, o que faz com que o poder de telepatia dele acabe sendo ativado. E ele meio que trava todo mundo, ele buga geral, faz todo mundo ficar em câmera lenta. E isso acaba sendo algo bom até para o próprio Xavier, porque o Logan chega naquele momento e por ele ter uma capacidade maior do que dos seres humanos, ele consegue se mover lentamente e matar um por um dos soldados até ele conseguir, com a ajuda da Laura, ao chegar no hotel, injetar, né, no caso, uma injeção no próprio Xavier, controlando ele, fazendo ele voltar para sua consciência. Né?
Depois, na estrada, o Logan acaba discutindo com o professor Xavier sobre ele não ter tomado um remédio que era para ele ter tomado. E, cara, é uma relação muito boa entre esses 2 personagens que já se conhecem uma longa data. Porque, cara, é como se o Logan estivesse cuidando de uma criança, porque não tem aquele ditado de que quando uma pessoa fica velha, ela vira uma criança? É literalmente isso, e ver essa relação que o Logan tem com o Xavier, e que o Xavier tem com a Laura, e que o Logan tem com a Laura, é muito legal, cara, porque é algo que é muito, mas muito bem construído. Tem um momento que acaba rolando um problema na pista, onde alguns cavalos de uma caminhonete acabam saindo. E nesse momento, o Logan nem pensa em ajudar o casal e o filho do casal que estão ali, né, com seus cavalos saindo da caminhonete. Mas o Xavier decide ajudar, controlando os cavalos sem eles saberem, para poder eles voltarem para a caminhonete. E nesse momento, o pessoal agradece, né? Um cara lá que se chama Will Monson, que é o esposo da mulher e é pai do moleque, né? Acaba agradecendo eles e, com isso, eles acabam deixando o Xavier, a Laura e o próprio Logan dormirem por uma noite na casa deles. Eles têm uma conversa legal, conhecem uns aos outros, mas acaba dando um problema na água da casa, fazendo o Will e o Manson irem até um local para poder consertar o cano lá. E nesse momento, tem até uma ceninha legal onde o garoto, que é filho desse Will Monson, que eles acabaram de conhecer, acaba emprestando um fone de ouvido para a própria Laura acabar usando. E nesse momento, o Xavier está dormindo na cama, está deitado lá descansando. No momento em que o Will está juntamente com o Logan conversando, uns caras acabam aparecendo, sendo pessoas que aparentemente são donos da água, da encanação lá da parada. E nesse momento, que esse cara é bem grosseiro com o Will, o próprio Logan acaba quebrando a arma de um desses caras e, né, espantando vários deles. Só que quando o Logan chega em casa com o próprio Will, o que a gente vê naquela casa lá é uma completa desgraça, porque um clone do Logan acabou conseguindo ir até o quarto do Xavier, e no momento que o Xavier pensa que está conversando com o Logan e que fala algo muito bonito para o possível Logan, né? O Xavier vira e fala: Esse foi o primeiro dia que foi um dos dias mais felizes da minha vida, né? Que foi o dia mais feliz da minha vida. O Logan, né? O Logan acaba soltando a sua garra em cima do Xavier e acaba matando o Xavier, fazendo a Laura acabar atacando o próprio Logan. Só que o que a gente descobre é que esse Logan não é o Logan que a gente conhece, sim é um clone do Logan que tanto matou o Xavier quanto matou o garotinho, o filho do Will, né? E também matou a mulher do Will, cara, fazendo o Logan ficar completamente surpreso e ao mesmo tempo espantado, horrorizado com aquela situação depois de ver o Logan falso, o clone, carregando a personagem Laura em suas mãos. E depois que ele acaba descobrindo também que esse cara foi o responsável por matar, né, o próprio Xavier. Nesse momento nós vemos lá de fora uma caminhonete do próprio personagem lá, que é o Donald Pierce, juntamente com um cara que é o manda-chuva da situação lá de fazer experimentos com crianças e não sei o que, não sei o que lá. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse cara. E ali a gente descobre que esse cara foi o responsável por criar esse clone para poder lutar contra o Logan de verdade. E nesse momento, o clone do Logan acaba tentando levar a personagem Laura até a caminhonete onde o Donald Percy e os outros estão, né, os vilões estão, e também o próprio Caliban está. Nesse momento, aqueles caras lá, meio cowboys, que levaram uma porrada do Logan verdadeiro, acabam aparecendo e eles acabam morrendo nas mãos do próprio Logan falso, porque eles pensam que aquele Logan é o de verdade e aquele Logan que é o clone acaba decepando e matando geral, cara, cortando geral no meio, ele corta o pescoço do cowboy lá que levou uma porrada do Logan. E é isso, velho. Geral morre, né? Nesse momento, enquanto a Laura ainda está sendo mantida presa, o Logan verdadeiro tem uma grande luta com o Logan clone, onde eles acabam, né, brigando pra caramba. Não vou ficar falando sobre briga porque a gente sabe como que é cena de ação. E nesse momento em específico, um carro acaba atropelando o Logan clone, fazendo um ferro acabar espetando o corpo dele e, entre aspas, tá matando ele. E nesse momento a gente descobre que quem estava dentro do carro era o próprio Will, que ainda estava vivo. O Will atira na cara desse Logan, que é o Logan clone, e depois aponta a arma para o Logan verdadeiro. Mas quando ele atira, está sem munição e ele acaba morrendo, porque ele estava todo machucado e ele não aguenta mais e acaba caindo e morrendo naquele momento ali em específico.
Naquele momento, o personagem Caliban se sacrifica e explode a van com ele dentro para poder fazer com que o Logan e a própria personagem Laura consigam fugir, né? Eles conseguem, eles acabam conseguindo fugir. Até que o Logan, em um determinado momento, ao deixar a própria personagem Laura em um local específico, ele acaba vendo que o próprio carro dele está sem gasolina. Ele acaba ficando com raiva, quebra o carro todo e ele acaba desmaiando depois ele acorda num hospital. Isso graças à ajuda da própria Laura. Nesse momento ele acorda e mesmo estando completamente machucado, ele decide completar a missão de ir até Eden, né? De ir até o local lá onde é para poder a Laura acabar sendo deixada juntamente com as outras crianças que acabaram fugindo daquele laboratório. E depois de muita estrada, né, o Logan acaba conseguindo chegar até Eden, que é o local onde aquelas crianças mutantes estão, e ali a gente conhece cada um dos personagens com poderes completamente diversos e diferentes. Onde ali a gente vê que a personagem Laura está possivelmente ainda segura. O Logan ele tem uma mínima discussão com a própria Laura, porque ela teve um apego por ele, mas ao mesmo tempo ele já quer completar a missão dele, já que ele já completou na real, ele decide abandonar ela, mas e por ela ter se apegado a ele, ela fica muito, mas muito chateada com a situação dele simplesmente querer completar a missão e ir embora. Mas depois, no dia seguinte, eles acabam realmente indo e um dos personagens ali acaba deixando que é um soro usado para poder, né, restaurar o corpo do Logan. Soro esse que havia sido usado pelas próprias crianças, né, para poder elas conseguirem curar o Logan, que estava esse tempo todo morrendo e ainda está morrendo de velhice, por não estar mais aguentando mais e já ter sofrido bastante fisicamente. Nesse momento onde as crianças vão até um determinado local e o ponto que eles têm que ir, eles acabam sendo perseguidos novamente pelo Donald Pierce, pelo aquele cara lá que era o cara que comandava o laboratório e pelos que são chamados carniceiros, que são aqueles soldados lá que estavam ali na missão de prender cada uma dessas crianças. Ao Logan ver que todas elas estão em perigos, incluindo principalmente a própria Laura, ele decide usar todo aquele soro e ao usar esse soro, ele começa a correr na floresta e luta contra todos os agentes e soldados que estão presentes naquela localidade. Mesmo levando vários tiros, ele vai para frente e consegue lutar com vários deles, isso com a ajuda tanto das crianças quanto da própria Laura. Até que chega um determinado momento onde o Logan conversa com um dos caras que estava ali à frente, que era o dono do laboratório, que está juntamente com o Donald Pierce, e esse Pierce, que é o dono do laboratório, acaba dizendo que ele é filho do cara que colocou o adamantium dentro do corpo do Wolverine há anos e anos atrás. E esse Pierce provavelmente é responsável também por ter colocado ou mandado alguém colocar o adamantium no corpo da própria personagem Laura. Rice diz que estava tentando, com aquele laboratório e mantendo aquelas crianças sendo controladas e como experimentos, ele estava tentando controlar essas crianças, controlar os mutantes. A mesma coisa que ele fez com o clone do Logan, ele estava querendo fazer com os mutantes. Simplesmente controlar cada um deles, até conseguir controlar todos os mutantes. E nesse momento, o Logan, que não usava armas, decidiu dar um tiro na cabeça do Rice e acaba matando o Rice. E também ele atira na mão mecânica do próprio personagem Donald Pierce, fazendo mais uma vez ter uma luta generalizada, onde o Donald Pierce acaba soltando o próprio clone do Logan, que acaba lutando contra o próprio Logan. É claro que o personagem Rictor, que tem um poder de mover coisas, né, ele tem um poder meio que de telepatia, consegue jogar um caminhão em cima do Logan clone, né? Mas isso não é o suficiente para poder matar o Logan clone, o que faz o Logan clone levantar e se restaurar ali e cravar, né, o próprio adamantium da mão dele no próprio Logan. Enquanto isso, nós vemos o personagem Donald Pierce sendo assassinado por várias crianças. E uma criança que tem o poder de mexer com a própria plantação ali do chão, ali da floresta, acaba meio que enterrando o próprio Donald Pierce no chão, enquanto algumas crianças estão tacando cada um de seus poderes nele, até possivelmente matar ele. Nesse momento que o clone acaba cravando, né, a garra de adamantium no próprio Logan e acaba cravando também o Logan no próprio graveto, no próprio tronco que estava ali, né, ferindo completamente a barriga e perfurando completamente o Logan, a personagem Laura acaba tendo uma decisão de usar uma bala de adamantium que o próprio Logan havia guardado há muito tempo, porque eu não falei algo no início, mas o Logan estava o tempo todo guardando uma bala de adamantium
para poder possivelmente, quando o Xavier morresse, ele se matasse. Mas isso era antes dele conhecer a Gabriela e, por consequência disso, conhecer a Laura de 11 anos. Então a Laura aproveita essa oportunidade de estar com a bala de adamantium e usa essa bala para dar um tiro na cabeça do próprio Logan Clone. Mas ela faz isso, consegue matar o Logan Clone, mas nesse momento ela vê que já é tarde porque, né, o Logan verdadeiro acabou sendo morto porque ele já estava muito ferido, cara. E é naquele momento que tem uma cena bonita onde o Logan vira para a personagem Laura e fala que agora ele sabe a sensação de ser pai. E tem uma cena bonitinha onde a Laura fala algumas coisas enquanto ela está velando o corpo do Logan que está enterrado. E isso ela faz isso juntamente com as crianças que estão ali ao redor dela, essas crianças mutantes. E ambos acabam indo embora dali depois. E uma simbologia interessante, muito boa, é que o Logan estava enterrado e ali tinha uma cruz feita de graveto. E daquela cruz feita de graveto, a própria personagem Laura acaba transformando aquela cruz em um X, fazendo uma simbologia grandiosa aos X-Men. Uma cena que eu achei sensacional e muito bem feita, cara. Pode parecer muito simples, mas a personagem Laura transformando uma cruz em um X, cara, é uma simbologia muito, mas muito boa. É sensacional, pra mim é incrível, cara, sinceramente. E ali o filme acaba. É claro, para esse vídeo ser um resumo, tem muitas coisas que aconteceram no filme que eu não mencionei. Mas para quem quer assistir esse filme por completo, cara, vale muito a pena assistir, porque é muito bom. E lembra que no início eu falei que vocês poderiam assistir esse filme para poder se preparar para Deadpool e que eu estava aproveitando o gancho, o hype? É porque a personagem Laura, ou X-23, vai aparecer em Deadpool 3. Sim, a mesma personagem, a mesma variante agora vai estar em contato com a própria outra versão do Logan, já que o Logan e Wolverine que vai aparecer em Deadpool 3 não é o mesmo desse filme do resumo de hoje, cara. Então, cara, vai ser incrível barra sensacional e eu não poderia perder a oportunidade de gravar um vídeo, né, aproveitando esse hype maravilhoso. Então, se vocês puderem deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, vocês vão estar me ajudando bastante. Eu já tinha assistido Logan, então não foi a primeira vez que eu assisti, mas fazia muitos anos que eu não chegava para poder reassistir essa obra e valeu muito a pena porque esse filme é muito bom, é sensacional, é maravilhoso e eu recomendo pra caramba. Aliás, é um dos melhores filmes que a Fox lançou, cara, naquele período ali de 2017, sacou? Né? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!